Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 17 anos. Convidada desse episódio natural de Salvador, Bahia, apaixonada por organizar eventos, sassaricar com as amigas e viajar, publicitária e empreendedora por profissão e modelo nas horas vagas, Marcele Bacelar Crulhac. Gente, já acaba aí tudo logo, o convidado que vai aí nos... Muito bem, seja muito bem-vinda. E por favor, represente melhor os nossos ouvintes. Quem é a Marcele na fila da balada? Oi, gente, oi, mulheres. Meu nome é Marcele Bacelar Crulhac. Como a Bárbara falou, eu sou baiana de Salvador, com muito orgulho. E como boa baiana, né, gente, eu amo festa. Sempre gostei, desde pequena, herdei isso dos meus pais, com certeza. E acabei caindo aí na parte profissional, fui para a área da publicidade, comecei a trabalhar com eventos e aí não parei mais. Comecei a trabalhar com eventos ainda no Brasil. E aí eu moro aqui em Budapeste, na Hungria, né? E vindo para cá também vim a trabalho para trabalhar na área de marketing, mas mais voltada para a área do marketing digital. Porém, aquela vontade, né? Ai, gente, saudades de uma música brasileira, saudades de uma festa brasileira. Quero ouvir uma música da Bahia. Comecei a organizar justamente eventos para matar primeiramente a minha vontade, a minha saudade do Brasil. E aí não parei mais. Isso foi lá em 2016, quando eu cheguei aqui, em janeiro de 2016, logo em março de 2016. Toda semana, como eu falei, eu gosto muito de festa, né? Então, todo final de semana eu tava na balada, mas sempre ouvia música internacional. Eu falava, gente, meus ouvidos já estão aqui cansados. Já tô querendo limpar aqui com alguma coisinha brasileira. E aí pronto, o verão foi chegando, a gente foi começando, eu comecei a organizar uns eventos aqui numa praça aqui muito famosa, e aí depois comecei a bater mesmo de porta em porta nos lugares, aqui nas boates, falando que eu queria fazer festa brasileira, trazer público brasileiro. E assim foi aqui 7 anos e meio, quase 8, e estou aqui em Budapeste ainda e também trabalhando com eventos. E indo lá pro comecinho, então, da sua história, da primeira vez, o que foi que te levou a sair do Brasil? Bom, eu saí a primeira vez do Brasil, gente, em 2011, quando eu fiz um intercâmbio bem novinha, tinha acabado de sair da faculdade, e eu fiz um intercâmbio para Dublin. E foi um turning point, um marco. Momento de virada, nossa, gente, Um momento difícil de associar. Mas, assim, foi um momento realmente de virada na minha vida. Eu tinha um relacionamento estável há 6 anos, mas dentro de mim eu sempre tive essa vontade de viajar, de conhecer o mundo. Eu já tinha feito curso de inglês, meu pai, muito sabiamente, me colocou para fazer inglês desde muito nova. Então, no curso de inglês você sempre, né? Nossa, mas essa língua, ela tem a capacidade de juntar tanta gente de países tão diferentes, falando uma única língua e todo mundo se entendendo. Como é que funciona isso na prática? Então, eu sempre pensava, eu sempre tive muita vontade de ver isso na prática. Porém, estava nesse relacionamento onde eu gostava muito dessa pessoa, desse homem, e fui até noiva, na verdade, lá.
Caramba! Porém, chegou um momento de decisão onde apareceu a oportunidade de eu poder, uma amiga minha, muita amiga minha, ela ia fazer esse intercâmbio. E aí eu já tinha tido a oportunidade de fazer um intercâmbio quando eu tinha 15 anos, mas os meus pais acharam que eu era muito nova. E aí eu comecei a namorar com esse rapaz aos 16. Então, 5 anos de relacionamento, 21. Acabei a universidade, que eu fiz o que eu sempre gostei, que eu fiz publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Trabalhava já na área, lá em Salvador, em agências, inclusive, muito renomadas. Mas quando a minha amiga falou assim, eu vou viajar, na hora me deu o coração, parecia até que eu estava apaixonada. Aquela coisa, o meu coração disparou. Eu falei assim, eu sou muito intuitiva. Eu falei, não, é agora, é o meu momento. O friozinho na barriga ali de tipo... Ai, quando ela falou, gente, vamos. Eu falei assim, nossa, é agora, eu vou, porque também tinha essa vantagem, né, de ela tá indo, então da gente estar tá junta, não ter essa coisa de estar sozinha no mundo, então uma apoiando a outra. Só que ela foi primeiro do que eu. Acabou encurtando assim, mas assim, eu comecei, falei com os meus pais, falei com o meu noivo na época. No começo todo mundo ficou em choque, mas Marcele, por quê? E que já tava com planos de casar e tal. E eu falei pra ele, olha, esse é o meu sonho. Então, assim, eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Não é que eu não te ame, mas eu gostaria que você viesse comigo. Se esse não for o seu sonho, a gente vai ter que dar um jeito. Porque é o meu sonho e eu quero ir atrás dele. E aí, enfim, eu fui. Era pra ficar 1 ano. Eu acabei ficando praticamente 3 lá. Gente, sim. O relacionamento acabou nos 3 primeiros meses. Porque realmente essa questão da diferença de pensamentos. Não foi nem o fato, tá, gente, de estar distante, não. Mas o fato de realmente. E ainda mais quando eu cheguei lá e que eu vi com os meus próprios olhos o quão grande é o mundo, quantas possibilidades e quão. Daquilo ali eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa eu ainda quero ver desse mundo. E ele não tinha essa vontade. A vontade dele era ficar no Brasil, com a família, constituir família já e ter filho e tudo mais. E aquilo não era o meu desejo para o momento. Então eu tive que fazer uma escolha e eu escolhi por mim. Então eu fui fiquei, aí voltava para o Brasil de férias, né, no final do ano, passei o Natal com a minha família, voltava, e fiquei lá quase 3 anos. Quando eu conheci um rapaz e aí me apaixonei lá em Salvador, nessas férias, gente. E aí também não me arrependo, mas voltei por causa dele. Mas Deus sabe o que faz, né? Então, assim, construí uma história também tão bonita quanto. Não me arrependo de ter voltado. E aí eu voltei. E nesse intercâmbio foi, de fato, como eu falei, onde eu realmente pude entender o que eu quero para o mundo, qual é a minha vontade de viver, a minha vontade de conhecer pessoas, países, culturas diferentes. E quando eu voltei para o Brasil, eu me relacionei com esse rapaz e depois de um tempo foi aí que aconteceu. E só voltando aqui, porque aí eu vou linkar como foi que eu vim para Budapeste. Nesse tempo que eu passei em Dublin, eu tive a oportunidade de viajar, né, para alguns países e dentro desses países eu vim para Budapeste a primeira vez. E eu me apaixonei. Era verão, e aqui no verão é assim, mais maravilhoso ainda. Eu vim para Budapeste, eu gostei muito daqui. Tinha uma menina também baiana que morava aqui. Eu vim através do Couchsurfing, que é uma plataforma de trocas, né, de hospedagem. Uhum. E eu amei. Ponto. Voltei para o Brasil. Estava trabalhando numa empresa maravilhosa que é a Coca-Cola, que é a empresa do meu coração. Num cargo super ótimo, uma carreira assim super promissora. Só que aí aconteceu um episódio que foi também um outro ponto assim muito marcante na minha vida, que eu fui assaltada num supermercado. E eles levaram o carro, mas foi uma forma muito agressiva. E isso me deixou muito abalada. Atrapalhava no meu trabalho, porque eu tinha que trabalhar, eu visitava clientes, eu trabalhava fechando contratos, então eu tinha que dirigir e eu tinha que ir estacionar em lugares. E eu não me sentia... Era realmente crise de ansiedade que eu tinha quando eu tinha que ir num shopping center e que não tinha ninguém, e que eu tinha que estacionar o carro, ou em algum escritório, ou alguma coisa assim. E tava me fazendo muito mal. E aí eu falei assim, olha, Marcele,
você já viveu como é se sentir segura, você voltar para casa de madrugada, sem ninguém te importunar, você andar na rua com o seu celular, você poder ter as suas coisas. Eu sei que isso está longe da realidade de muitos brasileiros e brasileiras, e que a gente aqui não é uma utopia, gente, eu não tô, né, mas quando você tem a possibilidade de experimentar esse sentimento, muda, a sua cabeça muda. E eu falei assim, nossa, eu não quero sentir isso de novo. Eu não quero. E eu já tinha sido assaltada mais ou menos uns 2 meses antes com a minha mãe. A gente indo pra academia, caminhando. Mas aí eu vou dizer que foi mais tranquilo, porque o ladrão veio, tava de moto, falou com a gente, pediu, né, o dinheiro, entreguei o dinheiro que tinha e ele foi embora. E a gente ficou na rua e fomos para casa, mas foi uma situação traumática, né? Traumatizante. Foi muito traumático, porque eles falaram muitas coisas e que queriam me levar, então foi muito chocante para mim. E aí, foi aí que isso me deu uma motivação para eu poder buscar como é que eu vou fazer para ir embora do Brasil? A pergunta era essa. E aí muita gente vem me perguntar no meu Instagram, Marcele, como foi que você foi embora do Brasil? E aí eu vou associar uma coisa também que é importante, que é a idade. Porque eu já ia fazer 30 anos, né? Eu tinha 29. Isso, gente, foi em outubro. E em janeiro de 2016, isso foi em outubro de 2015. Em janeiro de 2016 eu já estava aqui em Budapeste. Mulher, mas foi rápido, hein? Foi muito rápido. Nossa, eu foquei a minha cabeça, me concentrei e, gente, eu procurei, e aí é o que eu geralmente oriento aqui, todas as plataformas naquele momento, hoje tem muito mais, mas naquele momento eu pesquisei como que eu posso sair do Brasil e quais os destinos. Naquela época já, por exemplo, Dublin era muito caro. Aí existia Malta, existia Lisboa, inclusive a minha irmã mora lá hoje, mas era tudo muito caro. E eu fui procurando e eu conheci uma organização que se chama IESEC, que é uma organização... Gente, mais uma do time. Eu não, mas já tiveram outras mulheres. E que ainda hoje eu recomendo, eu não sei quanto que custa agora a taxa, mas eu acho que ainda assim é a melhor forma de você sair do Brasil. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu saí do Brasil a primeira vez para Dublin, eu fui como estudante, né? Eu fui estudar inglês, fui aprimorar o meu inglês. E no meu primeiro trabalho foi de babá. E depois eu fui trabalhar de garçonete num hotel. E depois eu comecei a trabalhar de hostess, aí depois eu fui trabalhar na área de marketing desse hotel, mas sempre trabalhando também, tá, de babá. Sempre pegava, que a gente chama de freela, né? De freelancer com essa família. E que essa família eu tenho contato até hoje. Já tem 10 anos. Eu fui pra lá, pra Dublin, em março agora de 2023. E eu passei uma noite lá na casa deles. Que delícia! O bebê, ele tinha 1 ano, hoje ele tem 11. É uma criança. A menina já é uma adolescente. Então, assim, era uma experiência diferente de quando eu vim em 2016 para Budapeste, através da IESEC, que eu vim já, que se chama estágio profissional, que eu vim trabalhar. Eu vim para trabalhar como gerente de marketing, e apesar de se chamar estágio, eu acho que é uma forma mais... É uma forma legal, obviamente, e é uma forma legal no sentido da legalidade da coisa. Da legalidade. É bacana também, né? É bacana também, mas eu acho a forma de legalidade para facilitar a entrada de profissionais qualificados com uma mão de obra mais barata. Eu vou colocar dessa forma. Por quê? Como é que acontece geralmente o processo? Você vem como um estágio e depois do seu primeiro ano, a empresa ela já te absorve como full time. Então você já vira um profissional. Eu acho que isso acontece, eu não vou falar 100% dos casos, mas na realidade que eu conheço aqui de Budapeste, 90% dos casos. Então você começa como um estágio e depois de 1 ano, no meu caso foi até menos, foi com 6 meses, eu fui efetivada nessa empresa.
E aí você passa a ter todos os direitos, num visto de emprego de no mínimo 2 anos, contribuição. Na verdade, quando você já vem como estagiário, você já tem direito à assistência médica, mas aí é a forma mais, eu vou falar assim, otimizada tanto para a pessoa que está vindo quanto para a empresa. Porque ao invés de ela procurar, principalmente quando se tem, coloca essa questão de falar a língua, né? Porque aí tem, no meu caso não foi assim, mas existem muitos casos aqui também, onde, por exemplo, a empresa, ela tem ela trabalha com a América Latina, então ela precisa de pessoas que falem português e espanhol. Então, é muito mais viável para ela contratar uma pessoa, um estagiário, um contador, que vai vir como um estagiário e que fala português, do que ela contratar uma pessoa e pagar um relocation package, um pacote de relocação para um profissional. Então, anotem aí, viu, meninas? A ESEC, essa organização que trabalha dessa forma. Dá um Google aí que tem todas as informações. Geralmente, eles atendem em escritórios de universidades públicas, estaduais e... né, as universidades públicas de cada estado. Então, lá na Bahia, por exemplo, foi na UFBA, mas cada estado tem o seu. E o que acontece? Porém, tem um pulo do gato aí. Na ESEC, eles só pegam pessoas até 30 anos. Foi aí que eu... E a água tava batendo na bunda. Já tava batendo na porta, gente, porque meu aniversário é 7 de janeiro. Então, é no começo do ano. Pense aí, juro pra vocês. E aí você tá em outubro, ali bateu o negócio, falou, cansei, preciso sair. E como você foi escolher ir, então, pra Budapeste e pra Hungria? Aí foi isso. Antes, eu tinha mandado vários currículos. Na época, por exemplo, hoje tem-se o LinkedIn, que é muito forte, contrata-se muito através do LinkedIn. Naquela época, já existia até, mas não era assim. E eu fazia pesquisas no Google em sites de países. Eu ia procurando sites de emprego em países. E ia mandando a minha meta, eu mandava 100 currículos por dia. 100 currículos. 100 currículos. 100 currículos. Gente do céu, eu não consigo. Até eu descobri a ESEC. Quando eu descobri a ESEC, que eu vi o que era, eu falei, nossa, é aqui agora que eu vou. E eu descobri, pesquisei, fui no escritório, me cadastrei. Aí tem toda uma equipe que te orienta. E eles começaram a enviar as vagas para mim. Começaram a enviar várias vagas. E no final das contas, eu fiquei com 3 vagas, que era uma em Paris, uma em Berlim e uma em Budapeste. E eu já tinha visitado, abençoadamente, todos esses 3 países quando eu morava, em Dublin. Eu já tinha passado por essas 3 cidades. E quando eu fui analisando ponto por ponto, Budapeste tinha já o meu coração por eu estar apaixonada, por eu ser apaixonada por Budapeste. E quando eu vi na ponta do lápis a oferta também da empresa, ela me agradou mais. E aí eu decidi Budapeste. Paguei a taxa, que na época, eu vou falar assim, eu acho que era, gente, uns R$1.500. Mas para você ter um contrato de 1 ano, gente, vim com salário, com tudo. E nessa empresa que eu vim, eles ainda me ajudaram com a passagem. Então, foi uma coisa bem legal. Então, depois, assim, outubro, novembro, dezembro, aproveitei todo o verão lá de Salvador. E eu tinha terminado, tá? Esse relacionamento que eu voltei pro Brasil por causa dele, terminou. E curti o verão, curti a minha família, meu aniversário, e dia 23 de janeiro eu estava aqui em Budapeste. E eu cheguei, gente, quando eu vim pra cá, olha que eu sou baiana, né? Era o pior inverno dos últimos, 10 anos. Que maravilha! Era neve em todo, assim, no joelho. Quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tinha ideia de frio, mas em Dublin já tinha nevado quando eu morei lá. Mas foi um dia só que teve de neve e depois pronto, passou. E, gente, foi muita loucura quando eu cheguei aqui, meu Deus. Aí até me adaptar, etc e tal. E tô aqui até hoje.
Aconteceu isso tudo e tô aqui até hoje. E eu quero deixar rapidinho, Bárbara, aqui, porque eu falei da ESEC, eu acho isso muito importante para dar essa dica para as pessoas. Tem um outro, até é importante, porque tem muita gente que pergunta isso em relação à idade. Ai, Marcele, mas você estava no limite, né, da idade. Gente, não tem idade para a gente poder recomeçar e dar um prumo para nossa vida. A gente tem que realmente, se esse é o seu sonho, se essa é a sua vontade, não ouve ninguém não, porque às vezes as pessoas, elas têm vontade de fazer aquilo, não têm coragem e querem tirar a sua coragem. Então, se você tem vontade, se é aquela coisa que te move, como eu falei, né, foi uma coisa que dentro de mim, um bichinho me picou e é aquilo que eu quero, é isso que vai me fazer feliz, corre atrás. No caso, tem a ESEC e tem uma outra organização que ela se chama IAEST. Essa IAEST, ela é a mesma estrutura da ESEC, porém ela é para pessoas também acima de 30 anos. Então, não vamos se limitar aí não, porque existe a ESEC que é a mais famosa, porém ela só atende até 30 anos, mas se você tem mais de 30, não tá velha não, minha filha, tá nova, vamos aqui, a gente, os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, e a gente, independente, 50, 60 sempre é um momento para recomeçar, tá dentro de você. Então, depois eu vou pedir, Bárbara, se você quiser deixar aí, porque eu acho que é muito deixa os links todos aí, gente, que a gente quer ajudar todas as mulheres que quiserem, né? Que quiserem, exatamente. Ter maneiras mais fáceis no sentido de... porque, gente, imigrar é um lance complicado, né? Sim. Né, igual você falou, sua meta era mandar 100 currículos por dia. Tipo, gente, olha o trabalho. É um baita do empenho, principalmente se você tá querendo já uma situação de ir com algum visto de trabalho. Mesmo indo com visto de estudante, tem todo aquele trabalho de procurar uma escola, se você não vai por uma agência, gente, então é sempre exatamente mais fácil por uma agência, de certa forma, né? Exatamente. E destacando aqui, a gente também entende, não diminuindo também. Às vezes as pessoas têm uma amiga, um amigo que mora, que chama, e aí você vai e depois eu acho importante você procurar os meios legais de viver naquele país. Porque isso implica em tanta coisa, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Não diminuindo a pessoa que vai lá e que começa, vou dizer assim, a viver, a imigrar de uma forma ilegal. Mas existem meios que às vezes as pessoas desconhecem por falta de informação, porque são informações que às vezes acabam ficando apenas em determinados círculos, que te dão essa possibilidade de imigrar já de forma legal e, vou dizer assim, mais fácil também. Ajuda bastante, né, ter uma empresa aí para dar esse suporte e num valor muito mais acessível do que se fosse fazer um intercâmbio tradicional, vamos assim dizer. Tradicional, real, exatamente. Não, gente, e essa coisa da idade, aí vamos combinar, né? Que o povo fala, tipo, nossa, você vai largar tudo nessa idade, tipo, você já tem tudo. Gente, quem acha que você tem 90 anos e tá na beira da morte, né? Tipo, gente, 29 anos não é nada. Então, assim, gente, mas você tem uma carreira, Marcele, um futuro... Falei, gente, o futuro maravilhoso sou eu que vou construir. Então, minha filha, o futuro maravilhoso vai ser aqui, vai ser lá. Então, eu sei, eu sou grata, sempre fui por tudo que eu construí. Mas, como eu falei, gente, recomeçar, se você quiser recomeçar, não tem nada que vai te parar. Com certeza. E nesse lance da idade, a avó da minha afilhada... ela mora em Sydney. E aí, minha filhada tem 7 anos e meio, então nasceu em março de 2016. E vieram as duas vós, né? Então a mãe da mãe, a mãe do pai, vieram pro nascimento da netinha. Ai, que coisa linda, que não sei o quê. Pois bem, Rosana ficou, ela tinha 58 ou 59 na época, ficou, acabou que foi para um visto de estudante,
Aí foi estudar inglês, ficou um tempo no visto de inglês e lá batalhando, e muito estudiosa, extremamente esforçada. Terminou o curso de inglês, foi fazer um curso técnico em. Ai, gente, esqueci o nome da profissão agora, tanto em português quanto em inglês, mas sim, para cuidar de pessoas idosas. Ela, uma mulher de 60 anos, fazendo curso para cuidar de idosos, né? Então, tipo, que a gente já pensa, nossa, mas 60 anos tá velha. Não, gente. Gente, não, Tá. pelo amor de Deus. E tem o apartamento dela, né? Alugado, mas tá ali morando no apartamento dela. Voltou só pro Brasil ali usando a passagem de férias para basicamente carimbar ali o fechamento de um ciclo que era o casamento. Fechou ali e voltou pra cá e continuou. E tá aí, feliz a vida. Teve até flatmate por um tempo. Ai, gente, aí. A flatmate se mudou e ela continuou sozinha no apartamento dela, com tudo bonitinho, organizado, trabalha. Tem suas dificuldades com o inglês? Tem. Foi mais desafiador para ela para aprender? Foi, mas assim, essa energia da Rosana é maravilhosa, gente. Ela se joga. Gente, que coisa. Aí, que exemplo mais maravilhoso do que esse, gente? Então, gente, dificuldades vão ter em tudo. Em aprender inglês, se você vier. Se no Brasil, se você ficar, outras dificuldades vão aparecer. Então, assim, as dificuldades estão aí, que é pra gente dar valor a aproveitar a vida, né? Então, que exemplo maravilhoso. Falando em dificuldade, já se aventurou aí no aprender húngaro? Como é que tá isso daí? Menina, que a gente fala assim, Kicsit Magyarul, que é tipo um pouquinho de húngaro. Ou então, né, Beszélek Magyarul, que eu não falo húngaro. Eu falo um pouco, na verdade, assim, mas bem o básico. Gente, é muito difícil. O húngaro, ele é a 5ª língua mais difícil do mundo. Que legal, meninas! Só coisa boa, né, que você arranja na tua vida. Sim. Gente, é muito difícil. Eu já fiz, na verdade, um mêsinho, quando eu cheguei, em 2016, eu fiz um mês de curso de húngaro, proporcionado por uma ONG aqui, que trabalha justamente com imigrantes. Mas eu consigo me comunicar, assim, no meu dia a dia, no supermercado, quando eu vou pro médico e tal. Geralmente, assim, no médico particular, né, você tem a opção de escolher o médico que fala inglês. Mas no médico público, às vezes eles não falam, então você tem que se rebolar para poder explicar. E eu já fui pro médico público e fiz uma cirurgia, gente, aqui, acreditem. Nossa, conta essa experiência, gata, de fazer cirurgia aí. Sim, menina. Ai, falando o perrengue, pronto. O perrengue aqui foi esse, gente. Eu tenho endometriose. E eu fui diagnosticada com endometriose aqui na Hungria. Uau! Porque eu sempre tive, sim, cólicas muito fortes. Assim, né? Desde sempre eu tomava anticoncepcional, aí parei. E, enfim, mas quando justamente, gente, os 30 anos também chegou assim nessa parte. A reviravolta toda, né? Mas, exatamente. De acordo com as minhas pesquisas, o corpo... isso é com as minhas pesquisas, tá, gente? Não é nada científico, não. Mas com as minhas pesquisas. O corpo, quando você faz 30 anos, eu não tenho filhos, tá? Então, o corpo entende que, olha, até o corpo aí com a sociedade, hein? Tá na hora de ter filho. Tá na hora. E aí, amiga? De alguma forma, o seu organismo fisiológico e psicológico, eles entram em choque. E é aí que aparecem, por isso que tem muitas mulheres que elas são diagnosticadas com endometriose somente a partir dos 30 anos, por conta disso. E quando eu fiz 30 anos, eu comecei a ter cólicas muito fortes. Cólicas incapacitantes, que eu não conseguia ir trabalhar, que eu não conseguia andar, que eu tinha que ficar em casa. Nos 2 primeiros dias da menstruação, assim, deitada, sem conseguir fazer nada. Fui até para o hospital, inclusive, algumas vezes, de tanta dor. E aí eu comecei a investigar isso. E aí um dos médicos falou, olha, esse seu
esses seus sintomas, eles estão parecendo, e eu fiz uma ultrassom, né, transvaginal, parece que eu tinha um mioma, mas não era assim, pequeno, não causaria tanta dor do jeito que você tem, tanto sangramento. E aí, acho que é endometriose. Vamos começar a fazer uns exames para entender isso. E aí eu comecei a fazer uns exames. Para diagnosticar endometriose, exames, né, você faz muita ultrassom, exames de sangue, porque tem que checar os hormônios, fiz ressonância magnética, e enfim, de fato foi diagnosticada endometriose profunda, também inclusive na área do reto. Então eu sentia era muita dor, muito horrível. E foi encaminhada para fazer uma cirurgia. E chegou o Covid. A cirurgia era para ser, minha filha, antes do Covid. Chegou o Covid. Aí tive que adiar a cirurgia. Bárbara, só um minutinho. Tudo bem. Cara, é a panela que eu tô ouvindo que tá aqui falando comigo. Mas agora já tá tudo certo. E aí eu só consegui fazer a cirurgia, na verdade ainda estava, mas foi no final, quando eu vou dizer assim, já estava melhor um pouco. Uhum. Fui, agora você imagina, durante a Covid, e o hospital para mulher, né, a gente tá aqui, Mulheres Imigrantes, era um hospital especializado em saúde da mulher. Gente, todos esses exames anteriores, essas consultas, eu fiz no médico particular, né? Pela minha empresa e tal. Só que quando você vai fazer uma cirurgia aqui na Hungria, você não pode fazer os hospitais, a não ser uma maternidade. Você não pode fazer cirurgia em hospital privado. Não sei o porquê. Não consegui. Não pode. Não tem. Você tem que fazer cirurgia no hospital público. Cirurgias de grande porte. Só pode fazer no hospital público. Você faz todo o processo, se você tiver um plano de saúde, mas, no final das contas, a cirurgia vai ser no hospital particular. E eu, assim, morrendo de medo. Falei, meu Senhor do Bom Fim, como é que eu vou me comunicar? Como é que vai ser com esse povo? Como é que vai ser, obviamente, com o hospital, né? Por ser um hospital, não sei se vocês sabem, aqui teve a guerra. Aqui os hospitais, né, eles foram demolidos, então, e tem hospitais aqui que são muito velhos, gente. Velhos mesmo. E eu assim, socorro, meu Deus, como é que vai ser isso? Enfim, o médico marcou a cirurgia, e antes de fazer a cirurgia, você tem que fazer os exames pré-operatórios. E alguns exames tinha que fazer só nesse hospital. Aí já começou o perrengue daí. Porque eu chegava no hospital, primeira vez que eu fui, a enfermeira não falava nem Hi, how are you? Era só húngaro. E eu, né, tipo, mostrei o papel. Olha aqui, eu vim fazer isso aqui. Era exame de Covid, um exame de sangue e uma ultrassom. Aí ela perguntava, gente, e eu, assim, algumas poucas coisas eu entendia. Aí daqui a pouco eu fiz assim. Voltou? Ai, não, a melhor parte pra mim, gente, que você falou da enfermeira e cortou tudo. Foi minha internet. Cortou? Então vou voltar. Quando eu cheguei na enfermeira, quando eu comecei a falar com ela, eu percebi que ela não falava nada de inglês, gente. Nem um hi, how are you? Nada. E ela começou a falar, eu tava com o encaminhamento, né? Tava escrito lá o que eu ia fazer, que era exame de Covid, exame de sangue e um ultrassom. Ela, tipo assim, entendi o que você quer fazer. E aí, eu falei, meu Deus, como é que eu vou me comunicar com essa mulher? Aí era tudo, gente, na base dos sinais. Ela falava assim, vem cá, tira a roupa, deita aqui. Mano, gente, e ela não falava nada. E eu tentava, né, um pouco falar o meu húngaro, mas tinha muitas coisas que ela não compreendia. Ela já era uma senhorinha. Aí, quando eu falei assim, eu vou pegar, não sei se vocês sabem, no celular, no Google Translator, você grava a voz e traduz. Quando eu mostrei isso pra ela era uma coisa assim, meu Deus, um mundo novo se abriu, sabe? Aí eu falava assim,
falava o que eu queria, ou botava pra ela ouvir. Aí eu falava, tipo, agora é a sua vez. Aí eu apertava, né, pra ela gravar. Começou daí, gente, muito engraçado. Aí ela falava e assim a gente se entendeu. Fiz os exames. Quando foi no dia da cirurgia, que eram 2 dias depois, uma amiga minha foi comigo, inclusive ela até vem aqui em casa daqui a pouco. O nome dela é Pimenta. E ela mora aqui na Hungria, gente, já tem 20 anos. Então ela fala húngaro fluente, muito bem. Aí ela foi comigo pro hospital, era muito cedo, 5 horas da manhã, a cirurgia. Ela foi pra estar lá, né? Ela foi, aí começou, ela me orientou. Aí teve um momento que eles falaram, não pode mais, porque era Covid, né? Era no período do Covid. Então, ela realmente só pôde ficar bem no começo, tipo, da recepção, porque eu queria mostrar era um bloco assim, ó, gente, de exames que eu tinha, uma pastinha médica. Eu queria conversar para poder confirmar aquela coisa, né? Às vezes você vai no médico é para amputar a perna direita, eles amputam a perna esquerda. Eu queria ter certeza que eles sabiam o que eu tinha, o que ia fazer. Quer fazer o procedimento certo. Quer fazer o procedimento certo. Aí, gente. Sim, e eu sozinha, porque não podia ficar nem meu marido, nem amigo, nada, porque era Covid. Para vocês terem uma ideia, era lá, como eu falei, um hospital da mulher, e tinha maternidade, as moças que tinham acabado de parir. Não podia o marido visitar, não. Elas tinham que ficar lá sozinhas. Agora você pense nisso. A mulher acabou de parir, o pai da criança não podia ver. Só depois de, acho que 3 dias, se tivesse tudo certo, vai embora e o homem chega, mas não podia entrar. Enfim, eu sozinha, na hora de chegar, a sorte foi tão grande. Eu fui, eles, vai trocar de roupa, botar o avental e tal. Eu super nervosa. Aquela hora, né, gente? Quando você vai fazer uma cirurgia, geralmente, eu já fiz outras cirurgias assim, geralmente a pessoa fica com você, o seu familiar, até o último momento que vai abrir a porta da sala da cirurgia. Eu lá, gente, sozinha, morrendo de medo, aquela coisa, aquela angústia. Ai, meu Deus do céu, tomara que esse povo faça tudo certo comigo. Quando eu cheguei lá na sala de cirurgia, a anestesista já tinha ido pro Brasil e falava espanhol. Já estamos no meio do caminho, gente. Já se vira no portunhol. Nossa, é porque eu ia falar isso, gente. Eu não falo espanhol fluente, tá? É um portunhol que eu arranho assim. E os meus amigos aqui que falam espanhol também me ajudam. Quando ela falou isso, gente, parecia assim: foi Deus que mandou esse anjo aqui para poder me acalmar. E aí, graças a Deus, ela falava para mim: fique calma, vai dar tudo certo. Esse médico é muito competente. E tal e tal, fez a cirurgia, graças a Deus foi tudo bem. Depois outros perrenguíssimos, porque para comer, e quando chegava, porque, gente, aqui é igual no Brasil, né? Eu vou dizer assim, você faz uma faculdade de enfermagem, você é uma enfermeira ou chefe de enfermagem que seja, não necessariamente a pessoa fala inglês, né? Uhum. Aí no Brasil, a mesma coisa aqui. Então, elas chegavam, as enfermeiras, e queriam saber como estava, trocavam o acesso e tal e tal. Quando chegava na hora de conversar para saber como é que eu estava, era aquele drama. Aí eu já falava um pouquinho do húngaro. Eu fiquei 10 dias, gente, porque foi uma cirurgia assim. Uau! Eu fiquei 10 dias internada. Foi uma cirurgia que era para ser simples, mas não teve complicações, mas foi mais extensa do que os médicos esperavam. Então eles queriam acompanhar como é que seria o pós, né? Mas o hospital, assim, também, todo mundo me pergunta, Marcele, como é que foi o hospital? Meu Deus. Hospital da guerra aí, de 1900 e bolinha. Parece como é que é? Parece um museu, gente, sério. O hospital real não é igual do Brasil. Assim, não, gente, aquela coisa, você vê tudo velho, acabado, mas assim, aquelas camas, gente, juro, fala a verdade, que eu não vou mentir, mas você via a competência dos médicos, das enfermeiras, mas não era aquela coisa, tipo assim, a estrutura não era das melhores, não, mas o tratamento lá, e eu pensando assim, nossa, eu como estrangeira aqui, como é que eu ia me sentir, né? Eu antes pensando, mas assim, foi bem melhor do que eu esperava, graças a Deus é tudo certo, aí depois graças a Deus eu ia embora, a cirurgia foi um sucesso,
eu vim tranquila para casa, depois o acompanhamento que tinha que ser feito também lá no hospital. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, foi um perrengue que eu passei, mas que no final das contas, assim, deu bom, sabe? Eu fiquei surpreendida. Não, e gente, mostra aí, né, o quão importante é, né, falar a língua local, mas é complicado quando a língua local é tão difícil, e aí quando se tem ou um alfabeto completamente diferente, ou algumas letras que são diferentes aí, e que já joga o negócio ali, tipo, eita, mas esse A tá diferente, tem um acento que eu nunca vi na vida. Exatamente. Se eu não me engano, o alfabeto aqui tem, acho que 33 ou 35 letras. Porque tem o A normal, A com acento agudo, o acento agudo por outro lado, que eu não sei como é que chama em português. Tem o O com trema, O normal, O com acento por outro lado. Então, todas essas variações, gente. Então, eu acho que são 33 ou 35. Tô aqui no Wikipedia. Ai! Então, consiste nas 26 letras do nosso alfabeto latino básico. Aí tem umas outras letras aqui, tararará, então, que dá um total de 44. Nossa! Muito mais do que eu imaginava. 44 letras. Olha isso. Depois, as combinações. Joga aqui, Bárbara, depois assim, ó, coisa para as meninas saberem como é, uma foto do alfabeto, porque, gente, é muito louco. Aí você vai falar uma palavra, aí você quer falar uma palavra, por exemplo, assim, soba, que é sala. Mas aí o O é sem acento. Aí você fala assim, soba, mas não, é soba. E tem SZ, tem som de S. Se for o S, não é som de S. Se for o S, é som de Z. Que loucura. Aí você vai falar o nome assim de uma pessoa que é Sofia, mas escreve SZ. Mas aí aqui não chama de Sofia, chama de Jofia. Louco, gente. Muitas dessas combinações. É isso que torna difícil. E muitas contrações também. As frases aqui, por exemplo, assim, cada tem um final. En, no final de cada frase, significa eu. Se você quer falar você vai falar de uma outra forma. Então, são muitas coisas para decorar. Tem amigos meus húngaros que eles falam assim, se você perguntar, por que isso aqui fala desse jeito? Aí eles falam assim, Marcela, eu não sei, eu aprendi assim e eu não sei explicar o motivo. Mas da mesma maneira que se, né, a gringa pergunta pra gente, mas por que a porta é feminino e Sim. Né, o pente é masculino? Sei lá o que é. Aí você pensa em umas tipo assim, nossa, mas então você fala, não sei por que isso é. Não sei, gente. Só sei que foi assim, só sei que eu aprendi assim e acabou. Justamente. Ai, nossa, gente, esse húngaro é complicado. É difícil. E como que essa baiana maravilhosa encanta aí a comunidade com os eventos que você tocou ali, né, pincelou, que trouxe os eventos aí basicamente por um desejo bem egoísta de falar, eu sinto falta da minha música, da minha cultura, quero ter isso para mim. Como que é a comunidade brasileira ou de amantes da cultura e música e afins, e como que é a cena de festas brasileiras por aí? Como que é ser uma empreendedora, uma produtora de eventos? Olha, não é fácil. Aqui, infelizmente, assim, aqui a gente não conta muito com o apoio real da Embaixada Brasileira, infelizmente. E aqui a gente tem muitos profissionais competentíssimos, muitos artistas que trabalham aqui, forrozeiros, samba, MPB,
música clássica, inclusive, pianistas, porque aqui a Hungria, né, gente, tem uma das melhores, a parte musical de música clássica, as melhores escolas de músicas também estão aqui na Hungria. Então tem muitos brasileiros que vêm para cá para estudar música clássica, cantores, tenores, saxofonistas, pianistas. Então é um cenário musical muito diverso e muito forte. Quando eu comecei aqui, e ainda hoje, né, eu faço eventos, eu tenho uma empresa que se chama Buda Bloco, que é uma produtora de eventos, e a gente produz eventos dos mais variados tipos, desde eventos com banda, de forró, de samba, carnaval, Halloween brasileiro, obviamente tudo voltado para a temática brasileira. Não tem só música brasileira, a gente também trabalha, por exemplo, a gente tem muitos latinos, né, também aqui ao nosso redor que gostam, que são amigos, e outros estrangeiros também. Então a gente também trabalha com música latina, reggaeton, mas basicamente focado na música brasileira. E a gente tem um calendário de eventos. O nosso maior último evento foi o primeiro Brazilian Day, na verdade, que teve aqui na Hungria. Foi em setembro, a nossa independência foi no dia 7, o evento foi no dia 10, então foi um dia de atividades para a família, para as crianças, para os adultos. E aí a gente teve banda de forró, banda de samba, banda de MPB, DJ tocando também funk, apresentações, workshop de forró, de samba, pintura para as crianças, porque aqui tem muitos casais, né, como falar, não ia falar. Não necessariamente interracial, intercultural. Intercultural, é isso que eu ia falar. Intercultural, onde às vezes o pai é húngaro, a mãe é brasileiro, a mãe é brasileira, o pai é húngaro, a mãe com a mãe, o pai com o pai. E tem as crianças, e as crianças acabam ficando um pouco isoladas. E criança aprende muito rápido, né? Aprende muito húngaro muito rápido, porque vai para a creche, vai para a escola, e acaba esquecendo ou nem falando muito português. Porque às vezes a mãe e o pai falam inglês dentro de casa, e a mãe, cada uma, obviamente, opta pela sua forma de educar. E aí, eu acho isso muito importante. Eu quero ser mãe no futuro, e eu sempre pensei muito isso, e tenho amigas também que falam da necessidade também das crianças delas e deles de terem esse contato. Então, a gente teve uma área para crianças, onde as crianças interagiam, e crianças das mais variadas idades, tá? E foi muito bacana. Então, assim, hoje, não só eu produzo evento aqui, né? Existem outros produtores, existem as bandas também que fazem eventos e que tem espaço para todo mundo. E eu amo, e eu vou, e como eu falei, gente, eu amo festa. Amanhã mesmo tem um evento aqui de um amigo que vai fazer, e eu falo para ele, amigo, eu vou estar lá para te prestigiar, para aproveitar, para me divertir. E é muito forte porque eu vejo que tem muitos brasileiros, óbvio, se você for para Lisboa, se você for para Espanha, se você for para França, a quantidade para Dublin. Dublin tem 70 mil brasileiros, gente, hoje. 70 mil. É muita gente. Você chega lá em Dublin, você ouve brasileiro em todos os lugares. Você vai no Tesco, no Lidl, no Aldi. Os caixas são brasileiros. É uma outra realidade. E você vem para a Hungria, né, gente? Que muitos brasileiros não sabem onde é a Hungria, por exemplo. Muita gente não conhece, nunca nem ouviu falar da Hungria. E você chega aqui e tem um cenário, você como brasileiro, você pode, eu vou te dizer assim, hoje, de terça a sábado, aqui na Hungria, se você quiser ouvir alguma música brasileira, você encontra. Então, isso é motivo de orgulho de eu ter sido a pioneira, de abrir esse espaço, de abrir essas portas e de a gente ter realmente, obviamente, né, os empresários, os donos de casas noturnas, outros produtores de eventos também que se juntam com a gente para poder fomentar isso para o brasileiro. Eu acho que é importante e eu fico muito orgulhosa. Nossa, e total motivo pra estar mesmo, porque... Ai, gente, brasileiro é muito bom. Brasileiro é vida, é um negócio, uma espontaneidade. Não, e eu tô impressionada, né, que você falou que a gente praticamente todos os dias da semana aí tem algum evento ou alguma coisa com música brasileira, e eu ia falar, tipo, cara, aqui Tá, eu me mudei recentemente de cidade, mas assim, eu saí da terceira maior cidade
da Austrália e, tipo assim, tinha festa brasileira uma vez por semana, ou a cada duas, e eu já achava isso ótimo. Aqui tem muitos artistas e que eles tocam. E eu acho muito bacana que eles fazem duo, fazem solo, fazem Aham. e todo dia tocam em um barzinho. Então, assim, ai, às vezes você não quer sair sábado, às vezes você quer sair quinta, hoje, por exemplo. Ai, e você quer um negocinho ouvir só uma musiquinha assim, Uma coisa mais. brasileira e tal. Uma Não precisa coisa de mais. balada, né? Do fervo todo. Exatamente. Exatamente. Tem lugar para você ir, sabe? E essa minha amiga que chegou aqui agora, ela que eu falei que mora aqui, inclusive, há 20 anos. Então, assim, ela de fato foi a pioneira nessa questão. Ela trabalha com samba, capoeira e eventos. E quando ela chegou aqui, era tudo mato. Não tinha nada. E ela trouxe essa questão da cultura brasileira, do samba, da capoeira. E hoje a gente vê que não é só mais isso, né? Como eu falei, a gente tem muito mais para trazer, exaltar, obviamente, o samba, o forró, a capoeira, né? Como cultura. Também, eu falei para ela. Fazer concertos de música clássica, a gente tinha um piano no nosso restaurante. Eu falando para ela aqui também isso, dessa questão da música clássica que também tem aqui. Porque, na verdade, a gente tem que atingir todas as camadas da sociedade. Então, o pessoal da gente vive nas montanhas, a gente não é festa de samba, entendeu? É mais uma bossa nova, um jazz, são recitais de poesia. Eles conhecem muito a nossa literatura. Exatamente. Então, ela que é super entendida. E ela que fala húngaro fluente, que eu falei. Maravilhosa. Amiga, o convite tá feito, viu? Venha. Ai, peraí que quando ela voltar eu vou falar, faz também, que ela é maravilhosa, Bárbara, tem muita história pra contar aqui, que como eu falei, né, 20 anos, minha filha sendo imigrante, essa mulher já fez de tudo e mais um pouco, então tem muito conteúdo aí, já vou falar pra ela aqui, mas eu vou falar pra ela, deixa ela sair ali do banheiro. Marcele, quais são os desafios em ser mulher e imigrante que você já passou aí em Budapeste? Olha, eu acho que essa questão de ser mulher, sendo imigrante, acho que ser mulher não é fácil não, porque a gente tem a pressão da sociedade é tão forte em cima da gente. E principalmente, como eu falei, a gente falou aquela questão da idade, né? Quando você chega em determinada idade, gente, aí a sociedade ela te exige tanta coisa, e se você realmente não tiver sua cabeça firmada e pensando no que você quer, tentar pensar o que você quer, você acaba entrando aí nessa pressão e nessa vontade de atender às necessidades que às vezes elas nem são suas, às vezes você nem quer aquilo, mas você faz aquilo porque a sociedade está acostumada ou a sociedade exige isso. Então eu vou falar assim em relação, porque a mulher ela tem que ser casada. Depois de casar tem que o quê? Tem que ter filho. Então quando eu me casei, automaticamente as pessoas já estavam assim, Marcela, e aí o baby? Os babies, não tinha nenhum, a pessoa já falava de babies. Gente, a gente não tem nenhum filho, quanto mais ter 2. Então, assim, eu acho que a dificuldade é a gente tentar realmente assumir e apostar e seguir com as nossas próprias necessidades. Eu ainda sinto, não é fácil não, porque a todo momento eu sou julgada, a todo momento e julgada às vezes nem é a sociedade, eu falo, mas às vezes até os nossos próprios pais falam, e até a nossa própria família, ela vem pedindo, né, às vezes de uma forma inocente, vou falar assim, mas e aí, quando é que vem o baby? Isso aí já botou aquela interrogação. Queria tanto um netinho! Exatamente. Os pais, no caso dos meus pais, gente, direto. Quando é que eu vou ter meu netinho? Então, não é uma coisa. E eu? A pergunta deveria ir aí, você tá preparada? E aí, você quer? E aí, vocês, enquanto casal, querem? E não colocar a má vontade, né, deles, sejam dos pais, da família e da sociedade. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem que aprender. Eu tô aprendendo. Não é fácil, gente, você colocar. Você tem que parar. Opa, eu que quero ou é a sociedade que quer?
Sou eu que quero estar no mundo, no meu caso, né? Eu que quero continuar estar no mundo corporativo, ou é porque a sociedade me exige isso que eu quero estar? Ou eu prefiro empreender? Qual é o caminho que eu, Marcele, quero seguir? Não porque qual seria o mais correto ou qual seria o natural. Às vezes o natural não é o que eu quero, não. Às vezes eu quero diferente, gente. Às vezes eu quero pirar e fazer coisa totalmente diferente. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, enquanto mulher e imigrante, onde, né, a gente imigrando aqui, as coisas são um pouco, de fato, fica um pouco mais complicado a depender do que você vai fazer. Por exemplo, eu falei aqui, de empreender. Existe toda uma burocracia por trás que dificulta isso. Então, acaba que já sendo bota um pouquinho mais de dificuldade. É mais fácil eu estar no mundo corporativo, porque eu vou lá, trabalho, não tenho que me preocupar com nada, recebo meu salário, acabou. Mas é isso que eu quero? Eu quero ir pelo fácil? Só porque é fácil? Então, tá aí a reflexão, viu, meninas? Fica isso mesmo, porque você mencionou essa coisa, né, do ser mãe, e ter uma amiga, tem várias amigas, na verdade, que a gente às vezes entra nessas discussões, e uma delas fica assim, tipo, eu não sei, porque eu ainda não consegui desvencilhar essa coisa entre o eu ou o que é esperado de mim. Será que eu quero ter porque eu, indivíduo, gostaria muito de ter isso, ou é porque a sociedade sempre colocou aí que pra, né, nesse caso aí só falando dos filhos, né, mas igual você falou, pode ser do trabalhar, né, o tal do CLT, que é o mais fácil e tá ali, não sei o que, e eu tô feliz da vida tendo chefe e tendo meu trabalho de segunda a sexta, de 9 a 5, já, né, e eu já consegui entender que, tipo, essa é a minha vontade. Mas essa amiga falando, tipo, puta, eu não sei se essa é a minha vontade individual ou se é o que é esperado de mim. E essa pressão do... principalmente quando você tá casada, porque eu fiquei casada há quase 11 anos. E aí minha mãe, porque... Eu falo, quando você vai vir me visitar? Só quando você tiver filho. Eu, mãe, mas você não vai deixar... E aí eu ficava, tipo, tá, mas você não vai ver a minha casa, a minha cidade antes disso? Porque se você vier logo que eu tiver uma cria, aí a gente não vai poder curtir, eu querer mostrar pra você como é que é. E ficava nessa, quando finalmente minha mãe decidiu que ia vir de qualquer jeito, aí aconteceu o Covid, aí graças a Deus eu me separei também, e aí finalmente botei ali o pé no chão, porque já era algo que eu já sabia desde sempre, que eu não queria ter filhos, mas enfim, pressão, né, da sociedade que diz. Da sociedade. E aí agora... Eu ouvi ontem uma amiga falando assim, e ainda tem isso, né, uma coisa importante, quando a mulher fala que ela não quer ter filho, existe toda uma justificativa, por que você não quer ter filho? Tem um questionamento, nossa! Um questionamento. E as mulheres ficam perguntando, nós mulheres, né? Eu quero ter filho. Mas eu já penso agora em adotar uma criança. Então, assim... isso, gente, né? Não, desculpa, não quero ter... Não gerar uma criança. Mas agora na minha cabeça já está muito mais palpável a ideia de adotar um filho, de ter um filho adotado, que vai ser meu filho amado, ou filha. Mas, quando você fala assim, eu não quero ter filho. Mas por que? Você não pode, tem problema? Não pode ter filho? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual que é o motivo? Uma amiga minha falou pra mim ontem, eu não quero ter filho porque eu gosto de dormir. Eu não quero ter filho porque eu gosto de viajar sozinha. E eu vou ter que viajar com uma companhia. Eu sei que se eu tiver um filho, eu vou amar essa criança mais do que a mim mesma. Mas não é a minha prioridade. E ela falou que ela não fala isso. Ela falou assim, Marcele, você é a primeira pessoa que eu tenho coragem de dizer isso.
Por quê? As pessoas não estão preparadas para ouvir que eu não quero ter filho porque eu gosto de dormir. Não é por nada extraordinário, porque eu tenho um problema, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque N motivos. Independente de problema de você a vida toda, né? Exatamente. É porque eu gosto de acordar na hora que eu quero. Ela é empreendedora também. Eu gosto de acordar na hora que eu quero. Simples e unicamente por isso. E tá aí. Então, existe toda essa questão, né? Essa parte de ter filho, gente, da sociedade. É tão exaustiva. É tão exaustiva. Eu já passei por tanto, de todas as esferas, todo mundo perguntando, como eu falei, desde os meus pais, minha família, os meus amigos, desconhecidos, povo do Instagram. E aí, quando é que vai vir? O bebê. E o bebê vai ser lindo e tal. Sim, ai, gente, pode ser que vai ser a criança mais linda, mas e daí? E engraçado, muitas vezes nos perguntam, né, que aí eu já estou em paz aí com a minha decisão e já falei pra todo mundo também, mas você não gosta de crianças? Eu gosto muito. Inclusive, gente, que agora esse episódio tá indo pro ar em dezembro, mas semana passada, então, meio de outubro, tem uma amiga minha que teve gêmeos agora há 8 semanas. Mas eu fui pra Sydney semana passada, os bebês tinham 7 semanas e eu fui lá pra passar 5 dias pra ajudar a cuidar dos bebês. Exatamente. Como eu falei aqui no começo do episódio, eu já trabalhei, gente, de babá. Eu gosto de criança, eu amo criança. Então vamos parar de associar isso. A mulher não quer ter filho porque não gosta de criança. Essa é uma outra coisa que a pessoa... Pode ser um motivo, mas não é o único do mundo. Não é o único. Exatamente. Gente, fica aqui a reflexão, hein? Você quer ter filho por quê? Você não quer ter filho por quê, hein? Exatamente. Porque também esse motivo que você quer ter criança porque eu quero ter alguém pra cuidar de mim na velhice, gente. Quando eu ficar velha, pelo amor de Deus, né, gente? Então, não. Por favor, não. Para, só apenas não. Isso. Apenas não, por favor. Não. E antes de a gente terminar, então, conta só um pouquinho aí desses trabalhos de modelo que a senhora faz por aí, desfilando esse corpo maravilhoso, com esse cabelo lindo. Trabalho de modelo, menina. Eu faço eu já fiz alguns trabalhos assim de figuração, aqui tem também, bastante, na verdade. Aqui tem muito, aqui na Hungria, né, eles têm uma indústria cenográfica muito forte, gravações de muitos seriados e filmes, e eu já fiz figuração em alguns seriados e filmes. E, por exemplo, agora assim, eu fiz um vídeo para um spa brasileiro que tem aqui, mas nada, gente, profissional. Eu gosto de tirar foto porque eu gosto. Essa não é a minha profissão. Não tenho, acho que nem. Eu acho que eu sou fotogênica, mas não é no trabalho de modelo profissional, não, tá? Por isso que eu fui nas horas vagas. Nas horas vagas, Bárbara, para, amiga. Não, mas, gente, eu gosto de fazer, mas não é nada profissional. Eu só, assim, aparece e falo, gente, vou fazer. E pronto. Nada, se tá ganhando dinheiro, se tá ganhando permuta, é trabalho sim, viu? É trabalho, profissional. Né? Exatamente. Tá bom, ok. Não, mas um arraso. Nossa, essa do spa, gente, já que fiquei aqui querendo, desejando um spa brasileiro aqui também. Amiga, quando você vir... tem que vir. Eu sei que é longe, né? Mas eventualmente, se você aparecer por aqui, pode vir, que é maravilhoso. É bem aquela coisa nossa, drenagem linfática, manicure e pedicure do nosso jeito, né, gente? Porque para quem mora, explicando um pouquinho aqui para as mulheres, mas aqui, geralmente, o estilo de fazer a unha, né? Pelo menos aqui, por exemplo, quando não é brasileiro, eles não usam alicate. Elas praticamente não tiram a cutícula. E se for tirar, elas usam uma tesourinha, que eu nem sei como é que elas fazem isso. Essa da tesourinha é nova pra mim, viu?
e tira com uma tesourinha. Primeiro passa um aparelhinho e o que sobra é com uma tesourinha. Então é muito diferente do nosso jeito. Então quando se tem profissionais brasileiras, você vai no céu para fazer manicure, pedicure, depilação, por exemplo, cabelo, sobrancelha, do nosso jeitinho, cabelo. Então, graças a Deus aqui a gente já tem muitos profissionais brasileiros de todas as áreas assim, da beleza. Então, meu cabelo, né, gente? Meu cabelo é afro. Isso aqui eu amo mudar, né? Meu cabelo. Então, meu cabelo é afro, natural, mas agora, por exemplo, eu tô com interlace. Então, é um mega hair. E eu amo mudar meus mega hairs. Coloco aqui, agora eu tô na onda ruiva. Mas eu já fui loura, preto, trança. Então, eu trabalho muito, tem um cabeleireiro aqui brasileiro, que o Arthur, que ele faz meu cabelo. Também trabalho com as meninas nigerianas quando eu faço trança. Então, assim, graças a Deus aqui em Budapeste a gente tá bem servido de profissionais brasileiros. É muito bom. Espero que algumas delas estejam aí nas indicações, viu? Marcele, foi um prazer. Muito bom conversar com você. Amei, obrigada. Então vamos para nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Começando por você, então. Ai, gente, qualquer trabalho daqui, né, que eu posso indicar. Da vida, se você quiser filme, livro, profissional daí, o que você quiser indicar para as nossas ouvintes. Então eu vou indicar, como eu já falei, a minha amiga que tá aqui, que eu acho que ela é maravilhosa, a Pimenta. Obrigada! E aí, foi sem marcar, tá, gente? Mas assim, como eu já falei, é porque eu mencionei aqui da minha cirurgia e tal, sim. Que eu falei que ela, né, me ajudou, que ela mora aqui já há muitos anos, então é uma profissional que tá aqui, morando aqui na Hungria há 20 anos, gente, é muito tempo. Como a Bárbara falou, ela tá há 17 anos que você mora aí na Austrália, praticamente aqui é a mesma coisa, então 22. Ela tá há 22, mais de 20 anos morando fora do país, então já passou por muita coisa, altos e baixos, então acho que ela é a pessoa que eu gostaria de indicar aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho dela, o que ela faz, o que ela já fez aqui na Hungria, não só na Hungria, né, mas na Europa inteira. E cadê aí divulgação, então, da sua produtora de eventos, o nome, cadê os arroba? Vou falar aqui, então, gente, a minha produtora de eventos, que é a Buda Block Produções, eu vou deixar aqui, pedir pra Bárbara deixar o arroba. Eu tenho uma loja de produtos brasileiros, eu nem falei sobre isso. Venda-se todos os arrobas que você tiver. Tem uma loja de produtos brasileiros também, que se chama Taste Brasil Store. A gente trabalha, né, trazendo um pouquinho do Brasil aqui para a Hungria, com produtos brasileiros, tapioca, leite condensado, goiabada, biscoito, de polvilho, cuscuz, tudo isso você acha lá na loja. Tem também o spa, né, que, como eu falei, né, é o Made in Brasil Spa, que é o spa brasileiro aqui da Hungria, né, voltado totalmente especializado em serviços brasileiros, feitos por brasileiros. Se alguém também quiser organizar um evento brasileiro, pode contar com você. Exatamente. E se quiser organizar também eventos, podem me contratar aqui como produtora de eventos, estou aqui disponível, tá? E qual que é o seu arroba, Marcele, para as pessoas te o meu arroba é @marcelebacelar.cruiatse. Se colocar Marcele Bacelar, já vai puxar lá no Instagram, que fica mais fácil, que o último nome é mais difícil, né? Então, como vocês muito bem perceberam. Gente, eu tinha até perguntado para a Marcele como é que falava antes, eu fui ler, na hora da introdução ficou essa merda. Então, obrigada, Marcele, por Cruiatse, gente, é difícil, eu sei. É croata esse sobrenome. Ai, gente, bom, eu vou deixar tudo marcado certinho. Eu tenho duas indicações. A primeira é o podcast da Rádio Novelo, Crime e Castigo, tá muito bom. Acho que são 6 episódios só. Tudo que a Rádio Novelo faz é muito bom. E trata muito sobre diferentes visões, né, de pessoas, de situações no Brasil que aconteceram, de crimes e os possíveis castigos.
entre isso. Então falam também sobre justiça reparativa, pontos positivos e negativos sobre abolição penal e o que essa galera desse ativismo está propondo. Muito interessante escutar esses diferentes pontos de vista e a Branca Viana, que é uma das apresentadoras e produtoras, né? Ela fala que quando ela terminou de produzir esse podcast, ela terminou com a sensação de que ela sabia menos ainda do que quando ela começou, mas que isso era positivo, porque normalmente pessoas que têm muita certeza de coisas na vida acabam tomando escolhas erradas ou não muito boas. Então ela sentiu que era uma coisa positiva. E o último que eu tenho pra indicar é uma série na Netflix. Gente, porque eu saí de Sex Education meio assim, muito chateada das minhas séries adolescentes, sabe? Eu achei que o final foi muito apressado, precisava de mais uns capítulos ali. E aí lá, naquela coisa, né, procurando na Netflix, o que eu vou assistir agora, não sei o que, foi numa recomendação. Gente, não consegui achar o nome em português, chama Blood and Water, é uma série sul-africana, adolescente. Já assisti. Já. Gente, adoro, tô adorando, tô ainda na primeira temporada, tô gostando muito. E é interessante como, né, quando a gente fala, ser adolescente, aí o povo fica pensando, tipo, nossa, gente, lá vem mais uma série bobinha. Não, tem várias camadas, a gente fala sobre tráfico de crianças e, sabe, na África do Sul tem essa coisa do racismo, escola privada e... Exatamente. Bem adorei. Tem muitas séries sul-africanas na Netflix que eu já assisti. Bem, bem interessante, gente. Essa especialmente, assistam que vocês vão gostar, meninas. Nossa, eu tô adorando aí. Depois me mandem off, então, aí umas Pode deixar que eu mando recomendações. Pode deixar. Marcele, foi um prazer. Novamente, muito obrigada. Eu espero que você faça um ótimo treino depois dessa conversa super gostosa. Obrigada. A gente vai almoçar e aí depois eu vou fazer meu treininho. Obrigada, viu, Bárbara? Foi maravilhoso, o papo bem gostoso, fluiu super legal. Muito obrigada pela sua iniciativa. Muito sucesso no podcast. Amei demais. Que prazer estar fazendo parte. Foi muito bom, muito obrigada, um beijo pra você, beijo Pimenta, já tá aqui o convite também pra você. É um prazer. Vou deixar o convite, pode já convidar ela pra fazer também, que vai ter muita coisa pra ela falar, viu? Nossa, meu Deus do céu. Eu fui casada com os terapeutas mais famosos da Hungria, hipnoterapeuta, e consegui me separar. Imagina. Só daí você imagina. Gente, fica esse spoiler pro próximo. Gente, dá spoiler pro próximo podcast. Bárbara, muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, meninas. Um beijo. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente
com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.